Olá, eu sou o All e controlo praticamente tudo aqui na Generic Inc. É tudo, na verdade. Simplificando, meu trabalho aqui é tornar essa empresa o mais produtiva possível, cortando gastos desnecessários e encontrando alternativas melhores. Mas hoje serei seu anfitrião e guia para a história da produtividade humana automatizada até o dia de hoje, 14 de junho de 2055. Então prepare-se para uma experiência inesquecível e lembre-se que tudo isso é patrocinado pela Generic Inc., a maior empresa de automação do mundo. Bem, para começar, precisamos explicar o conceito de trabalho. E é por isso que vamos classificá-lo em 3 categorias. Primeiro, temos os trabalhadores repetitivos, é a mão de obra. São trabalhadores que não precisam se adaptar a novos cenários em suas tarefas já padronizadas. Seguindo adiante, temos o trabalho especializado. É o trabalho que envolve a capacidade de adaptação e flexibilidade. Não há um padrão específico, apenas decisões a serem tomadas em prol de alcançar um resultado específico num contexto específico. E por último, temos o trabalho criativo, que não segue um padrão diretamente. Se 2 indivíduos realizam a mesma tarefa, os resultados quase sempre serão diferentes. E depois de muitos anos de trabalho de todos os tipos, uma máquina estava prestes a revolucionar todo o mercado e o mundo. O computador. Em sua essência, o computador é composto por um monte de condicionais do tipo se X faça Y, agrupadas. Ele recebe condições simples. A partir da avaliação dessas condições, ele executa algo a mais. Para os humanos, o significado de complexidade é diferente do significado de complexidade para uma máquina. Se computadores são baseados em se X faça Y, é extremamente simples para eles executar operações com números. Mas agora imagine a tarefa de entender a fala. Existem inúmeras variáveis, não há um padrão muito bem definido. Para fazer isso, o computador precisa de muitos, mas muitos se X faça Y. O problema é como organizar as condicionais para tantas variáveis. E é por isso que o padrão importa muito para os computadores. Vamos relacionar o que vimos anteriormente com a nossa classificação. Cada profissão é classificada de acordo com seu fluxo e padrão, se ela seguir um. Para demonstrar a capacidade de substituição dos humanos pelas máquinas, vamos colocar uma máquina simples no lugar de um humano num trabalho repetitivo. Esse tipo de máquina, que chamaremos de músculos mecânicos, representa o que levou ao início da automação da indústria nos anos de 1980. Foram justamente esses músculos mecânicos substitutos dos trabalhadores repetitivos, já que esses trabalhos não exigiam muito além de uma ação linear e contínua. E a esse ponto, os preços dos produtos saindo das linhas de produção reduzia drasticamente. Porém, a indústria ainda quer mais, que é que esses músculos mecânicos também tenham a capacidade de substituir um humano num trabalho especializado. E por isso voltamos ao início do século XXI, quando se desenvolvia a técnica de aprendizado de máquina, que permitia que através de um software, uma máquina antes programada para realizar uma tarefa linear, agora pudesse se adaptar a diversas situações complexas, sem a necessidade de ser explicitamente programada para tal. Então vamos fazer isso com os nossos músculos mecânicos, fornecendo a eles um algoritmo de aprendizado de máquina. Estes são os músculos especializados, que com o software de aprendizado de máquina, agora se tornaram uma força de trabalho adaptativa, flexível e altamente capacitada para substituir trabalhadores humanos especializados. E assim chegamos a um próximo capítulo da história. Com especializados e repetitivos fora do jogo, sendo eles a grande maioria da população, assim sucede uma grande horda de desempregados revoltados pela terra e o poder aquisitivo da população decai drasticamente. Com quase todos os empregados, os trabalhadores criativos e algumas exceções são uma pequena parcela da população que ainda trabalha. Mas a parte criativa tem algumas propriedades especiais para as máquinas, porque se a criatividade segue um padrão, ele é mínimo. E é por esse motivo que a criatividade se torna um problema para os computadores. A esse ponto, nossa máquina só precisa criar arte para que possa realizar o trabalho de cada ser humano na Terra, seja esse repetitivo, especializado e, em breve, criativo. Ela já contém um algoritmo de aprendizado de máquina, então vamos adaptá-lo um pouco, o abastecendo com partituras de jazz. Jazz é um estilo musical, portanto segue um padrão mínimo. O algoritmo aprende esse padrão depois de muitas e muitas amostras, e assim, com o toque de aleatoriedade, nossa máquina agora consegue criar jazz, certo? Mas é aí que vem a polêmica. Ela realmente criou? O que ela fez foi basicamente organizar um monte de notas específicas, seguindo um padrão definido por ela, aplicando um pouco de aleatoriedade para formar resultados diferentes. Bem, esse ainda é um debate extenso, pois muitos acreditam que arte se resume apenas a expressões de sentimentos ou do mundo interior humano, o que a máquina teoricamente não possui. Mas e se eu te contasse que as imagens que você viu agora há pouco são criadas puramente por um computador? Isso ainda é arte? Ou apenas um monte de cores espalhadas? E se eu te contasse que a música que você ouve agora mesmo foi composta e tocada por uma inteligência artificial chamada Aiva? Isso ainda é arte? Isso ainda é criar? Ou se reduz apenas a um monte de notas organizadas de maneira harmônica? A capacidade de desenvolvimento das máquinas evoluiu a um ponto em que o software pode executar praticamente qualquer trabalho humano na Terra, e é apenas questão de tempo para que assim suceda. Os pobres habitantes da Terra de 2018 andavam cegamente em direção ao penhasco. Ou deveria dizer, paradoxo. As empresas substituíam trabalhadores humanos por máquinas visando vender mais. Agora o custo da produção dos produtos é extremamente baixo. Enquanto isso, com os humanos desempregados, o poder aquisitivo mundial cai. As empresas cegamente demitiam o seu próprio mercado consumidor. É um paradoxo. O caos da evolução desenfreada da tecnologia corria entre os pobres habitantes da Terra em pleno 2018. O processo de inovação não vai parar. Prender-se a massa do passado só vai gerar prejuízo. Você terá que se adaptar se não quiser se tornar obsoleto.